prosseguir, pois, o nosso estudo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos passar agora para o versículo 15, mas antes, como sempre faço, envio daqui um saudoso abraço para todos e também dizer a todos que estão todos nas nossas orações e as nossas orações vão no sentido de que a vossa eleição seja feita cada vez mais firme na vossa experiência prática. Nós lemos aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 13 e no versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. Há três expressões na Bíblia que são muito parecidas, mas que são diferentes em si e no seu significado. São as expressões paz com Deus, paz de Deus, que aparece aqui nesta passagem, e Deus de paz. De facto, são três expressões diferentes, é uma tríade impressionante, cheia de significado, mas são três expressões com significados diferentes. Comecemos pela última, o Deus de paz, pois é por aí que tudo começa, com o Deus de paz. Em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 20, nós lemos assim: ora, o Deus de paz, e cá está o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso lermos que Deus é chamado Deus de paz depois de ser referido à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Após o derramamento do sangue e da sua morte e da sua ressurreição, é maravilhoso vermos Deus despontar como Deus de paz. De facto, só depois do Senhor Jesus Cristo ter dado a sua vida na cruz é que nós podemos olhar para Deus e não vermos um Deus de juízo, mas vermos agora um Deus de paz. Deus já não aparece como um Deus de juízo, mas como Deus de paz. Paulo chama-o até Deus de amor e de paz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 11. Porque, de facto, o amor dele está a montante de tudo isto. Foi o amor dele que tornou possível o Senhor Jesus Cristo ter ido à cruz e, portanto, dar-nos a conhecer agora um Deus de paz. Realmente o seu amor subjaz ao derramamento do seu sangue e da sua morte a nosso favor. Pedro chama nesta relação, com muita propriedade, também um Deus de toda a graça. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 10. Ele, de facto, é o Deus de toda a graça. Sabemos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. E quando cremos nele, ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos salvar. Jesus, na cruz, absorveu a ira de Deus, que deveria ser nossa. O juízo que havia de ser nosso, ele absorveu todo. Ele fez a paz com Deus por nós e dá-nos essa paz ao salvar-nos. Esta paz é um facto, não é um sentimento. É gratuita e é para sempre. Nunca pode ser destruída nem mesmo diminuída. Como disse Isaías, e nós podemos aqui dizer, do incremento da paz não haverá fim. Isaías 9:7. A paz com Deus pressupõe a existência de inimizade com Deus. Repito, a paz com Deus pressupõe a existência de inimizade com Deus. Anteriormente. Quem está em paz com Deus, antes esteve em inimizade com Deus. De facto, a inimizade antecede esta paz com Deus. Perante este quadro de inimizade, era necessário que fosse feita a paz. E foi isso que aconteceu. Foi feita a paz com Deus. Eis aqui a outra expressão, paz com Deus. A paz com Deus não vem de nós. Não se alcança por nossa iniciativa, nem por nosso esforço. Não é algo que nós pudéssemos obter por nós. É algo que nos é oferecido gratuitamente pelo Deus de paz. É um presente do Deus de paz. Um presente dado mediante a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso nós lemos em Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz de Deus, além de oferecida,
como vemos aqui, é um favor imerecido, é graça. Lemos que temos entrada pela fé a esta graça. Se tu porventura ainda não conheces esta graça de ter paz com Deus e não olhares para Deus como um Deus em juízo, mas olhares para Ele como um Deus de graça, então convido-te a crer no Senhor Jesus Cristo, porque nós somos justificados pela fé e é sendo justificados pela fé que temos esta paz com Deus. É justificados pela fé que nós temos entrada a esta graça. É pela fé que temos entrado ou temos acesso a esta graça. É importante todos nós alargarmos aqui o nosso horizonte bíblico agora para melhor vermos o quadro e melhor percebermos do que é que estamos aqui a tratar. Há muito que os gentios estavam em inimizade com Deus. Desde a Torre de Babel, isso fez com que Deus constituísse uma nação à parte, a nação de Israel, à parte das demais nações. Ao contrário do que aconteceu com as outras nações, que se formaram como resultado do castigo e da maldição de Deus em Babel, em Gênesis no capítulo 11, esta nação, a nação de Israel, que nasceu à parte, nasceu logo a seguir, mas nasceu sob a bênção de Deus, ao contrário das outras, sob a maldição de Deus. Vemos isso em Gênesis no capítulo 12. O relacionamento de Deus com esta nação era amistoso. Deus tinha os seus representantes na nação, que eram os profetas, e a nação tinha os seus representantes na presença de Deus, que eram os sacerdotes. A história do relacionamento desta nação com Deus teve momentos críticos, mas destes momentos críticos houve 3 que de facto despontaram. E o primeiro foi quando a nação rejeitou o governo teocrático de Deus Pai. Lemos assim no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, dos versículos 4 a 7. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, disseram-lhe a Samuel. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o têm todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tenha rejeitado a ti, antes a mim me tenha rejeitado, para eu não reinar sobre eles, ou sobre o povo, sobre ele. Aqui Israel rejeitou o pai, e Deus perdoou-lhes a rejeição, enviando-lhes depois o seu filho, mais tarde, o Senhor Jesus Cristo. Porém, eles também rejeitaram o filho, como nós sabemos. Disseram, como lemos em Lucas, no capítulo 19, versículo 14, não queremos que este reine sobre nós. Sabemos que Deus voltou a perdoar-lhes, quando da cruz o Senhor Jesus Cristo orou, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Foi-lhes dada então a terceira oportunidade. E Deus enviou-lhes o seu Espírito em Pentecostes, em Atos 2. E eles são chamados ao arrependimento para que Deus volte a reinar sobre si. Em Atos 3, lemos que se eles se arrependessem, Deus enviaria o Senhor Jesus Cristo, que já lhes tinha sido pregado antes, para reinar sobre a nação de Israel. O Senhor Jesus Cristo, que já estava na glória, viria, como diz Pedro em Atos 3, se eles se arrependessem. As chamadas ao arrependimento sucedem-se nos capítulos que se seguem. E quando chegamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vemos que eles voltam a rejeitar agora a pessoa do Espírito Santo. Estevão, que o chamava ao arrependimento, diz-lhes em Atos 7, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A história voltou-se a repetir como a dos seus pais, que rejeitaram o pai e que rejeitaram o filho. Ato contínuo. Estevão é apedrejado logo a seguir e antes de morrer, note-se bem, vê os céus abertos e vê Jesus em pé à destra de Deus. Lemos isto nos versículos 54 a 56. Ora, isto é muito significativo, pois estava escrito no Salmo 110 e no versículo 1 o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, o Pai ao Filho, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Notemos as palavras aqui até e inimigos. O Senhor não ficaria sentado para sempre, ficaria sentado até
que o Pai pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, até que os calcasse ou julgasse. E esse até chegou aqui em Atos 7, pois vemos Jesus em pé, já não mais sentado, pronto, portanto, para julgar. Vemos aqui pela primeira vez Israel também em inimizade com Deus, juntamente com os gentios, associando-se aos gentios na inimizade contra Deus. Gentios esses que já estavam há muito tempo em inimizade, como já foi referido antes. E é neste quadro que Jesus, o Senhor Jesus Cristo em pé, aprestando-se para vir declarar o juízo e guerra aos seus inimigos, porque é assim que é visto em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, quando ele vier, ele vem como aquele que julga juízo e peleja, declara guerra, julga e peleja com justiça. Portanto, repito, é neste quadro de Jesus em pé, aprestando-se para vir declarar juízo e guerra aos seus inimigos, como lemos em Apocalipse 19, 11, que em vez disso, vemos Deus salvar Saulo de Tarso, o líder da rebelião, revelando-lhe, em vez de juízo e guerra, revelando-lhe graça e paz, que é o contrário de juízo e guerra, mostrando-lhe que ele seria exemplo do que Deus tencionava fazer com todos a partir dali. E assim foi. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, na nossa epístola aos Colossenses, nós já estudamos, mas vamos relembrar, lemos ali que a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos. Pois, éramos inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Cá está, a inimizade antecede a reconciliação. Eis, pois, a manifestação da reconciliação a inimigos. Não é por acaso que só Paulo fala na mensagem ou palavra da reconciliação em 2 Coríntios 5,19. Reconciliação com Deus para quem estava em inimizade. Só se pode falar em reconciliação se houver inimizade. E exatamente porque havia inimizade é que houve a necessidade da mensagem da reconciliação. Um pequeno detalhe muito importante. Em Pentecostes ainda não havia inimizade. Deus ainda tinha as linhas de comunicação abertas com Israel. E, portanto, ainda não fazia sentido falar de reconciliação. Só se fala de reconciliação havendo inimizade. E nós ali não temos a mensagem da reconciliação em Pentecostes, exatamente porque também a nação de Israel ainda não estava em inimizade contra Deus. Não houve, portanto, em Pentecostes a mensagem da reconciliação, pelo que é um erro alguém dizer que o corpo de Cristo começou em Pentecostes. De facto, em Pentecostes nós não temos o começo do corpo de Cristo, uma vez que o corpo de Cristo é resultado da pregação exatamente desta mensagem da reconciliação, cujo resultado é a formação do corpo de Cristo. Como lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a mensagem da reconciliação fala de Cristo reconciliar o mundo. E ali em Pentecostes não está o mundo, só está Israel. E, repito, na 2 Coríntios 5,19, a mensagem da reconciliação fala de Cristo reconciliar o mundo com Deus, não apenas Israel. Em Pentecostes apenas temos Israel presente. Só israelitas são reconhecidos na mensagem pentecostal do apóstolo Pedro. A mensagem da reconciliação, que é exclusivamente paulina, só Paulo fala nela. Essa mensagem tem por audiência todo o mundo. Note-se no versículo do nosso texto que a paz de Deus resultante da reconciliação operada pelo Deus de paz coloca-nos no corpo. Não há corpo sem esta paz resultante da mensagem da reconciliação como resposta graciosa de Deus à inimizade existente contra ele. Sobre a paz de Deus resultante agora no corpo, o nosso irmão Alberto falará a seguir de forma muito esclarecedora e abençoadora, como verão. No próximo estudo, direi eventualmente algo mais sobre este assunto. Ao analisarmos a paz, nunca a dissociemos da inimizade e reconciliação. Esta tríade é muito reveladora, esclarecedora e abençoadora. Mas, ao percebermos a dimensão do Deus de paz, conhecemos-lo também como o Deus de consolação, como lemos em Romanos 15:5. Que Deus, o nosso Deus! O Deus de paz, o Deus de consolação. Portanto, em suma, a paz de Deus de que o crente agora desfruta e é dada pelo Deus de paz,
deriva da paz com Deus, alcançada pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. É tendo paz com Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, que ficamos habilitados a usufruir agora da paz de Deus, facultada pelo Deus de paz. Não há paz de Deus sem primeiro haver paz com Deus. Em Efésios 2, lemos que na cruz o Senhor Jesus Cristo fez a paz. Louvemo-lo, porque Ele é digno de todo o louvor e adoração. E agora, como Paulo concluiu a carta aos Romanos no capítulo 15, eu concluo a minha participação hoje com as mesmas palavras de Paulo. O Deus de paz seja com todos vós. Amém. Graças a Deus por sua palavra, louvo ao Senhor por cada irmão que, apesar dos apesares, podemos estar juntos adorando ao Senhor através das Escrituras. No nosso estudo Colossenses, capítulo 3, no verso 15, lemos assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Esse versículo é muito mal interpretado e entendido por muitos crentes e até comentaristas bíblicos estudiosos. Alguns interpretam esta passagem dando um sentido subjetivo, sentimental, quando queremos decidir algo na nossa vida por questões pessoais ou profissionais, familiares, e queremos justificar de que eu tenho paz no coração e com isso eu tenho certeza que é a melhor decisão e que Deus está dirigindo. Outros vão dizer o seguinte: olha, eu estou tão perturbado, tão inquieto, tão aflito, que meu coração está um turbilhão. Eu não tenho paz e acho que Deus me abandonou nessa e eu vou ter que assumir a situação sozinho. O que acontece no conflito destas pessoas com relação à paz de Deus é porque muitas vezes estão entendendo e até lendo as Escrituras de forma equivocada. Vamos citar como ilustração o exemplo que está na Bíblia da linguagem de hoje, uma linguagem popular. Ela traduziu esse versículo 15 de Colossenses 3 desta forma que podemos ler: E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam, então, agradecidos. Ficou até poético. Estas traduções, muitas vezes, estão trabalhando numa dinâmica equivalente da palavra do original e trazendo uma aproximação de sentidos, deduzindo aquilo que foi escrito no versículo, muitas vezes até ignorando o contexto. A Bíblia atualizada, que leva até o nome de Almeida, ela coloca até nesse versículo que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Sim, o contexto é cristocêntrico, mas o texto bíblico, no original, está a paz de Deus, e que muitas pessoas confundem com a paz com Deus, e que queremos discutir e expor nesse pequeno e breve estudo. O verbo que aparece aqui no verso 15, prabelto, do original, esta palavra que muitas Bíblias estão traduzindo como juiz do vosso coração, árbitro do vosso coração, ou como aqui, como o dominador, aquele que de fato seja o que decide, o que controla. Este seria a interpretação ou a tradução do original. Governar, controlar, decidir, ser o juiz, julgar. Este versículo, esta palavra aparece no versículo 18 do capítulo 2 de Colossenses, nesta mesma carta. Ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade, culto aos anjos. Estudamos essa passagem e que diz exatamente: domine a seu árbitro. O sentido que o apóstolo quer trazer aqui é que haja harmonia, equilíbrio emocional para estabelecer uma decisão, um comportamento, um estilo, um modo de vida. Para isso,
precisamos ter um domínio próprio que vem do Senhor, através das Escrituras. O apóstolo Paulo, portanto, aqui ele traz uma definição que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida. A ideia, portanto, é que sejamos formados com a paz dentro do corpo de Cristo, para que, assim, as decisões de vida que devemos tomar sejam em harmonia e consenso com o corpo de Cristo que fazemos parte, a Assembleia, a Igreja. E não é aquele sentimento, aquela emoção que bate no nosso coração e que muitas vezes esta paz, essa tranquilidade, só quer dizer aquilo que desejamos para o nosso egoísmo. E muitas vezes este coração apaixonado, este coração tão tranquilo nos leva a decisões precipitadas e aí vamos colher frutos amargos que não queremos. Portanto, o texto aqui ele não está falando de uma paz subjetiva, emotiva, sentimental. O texto aqui está sendo direcionado à paz que deve surgir do corpo de Cristo, congregacional, da igreja. É tendo comunhão com os irmãos, é participando do corpo de Cristo, da igreja, que nós vamos adquirir equilíbrio emocional para tomar decisões sérias, firmes, na vida profissional, familiar, em todos os âmbitos. Se você vai perceber direito, é esta a razão que Paulo está chamando a nossa atenção. Veja que muitos estão confundindo, portanto, a paz com Deus com a paz de Deus. Vamos destacar na própria carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, no verso 2, onde ele fala: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está falando da paz com Deus. No verso 20 e 21 de Colossenses, capítulo 1, mesma coisa. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, a sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também que noutro tempo eras estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Portanto, nós estamos vendo que paz com Deus, ela deve ser um estado, uma condição, e não é um sentimento. Você pode estar aflito, você pode estar perturbado, você pode estar em dúvidas, mas a paz com Deus, ela foi adquirida através da cruz do Calvário, com o Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, pagando a dívida, pagando pelos nossos pecados e ofensas, a nossa rebelião. Estávamos em guerra com Deus. E através do sangue de Cristo lá naquela cruz, o Senhor Deus estabeleceu paz com o homem, uma paz com a sua criatura. E agora sim, com esta paz, ele declara que não estamos mais em guerra. Romanos, no capítulo 5, lá no primeiro versículo, a gente vai encontrar: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz com Deus quer dizer que não há mais guerra, não há mais rebelião do homem contra o Criador. Lá na cruz do Calvário, a partir do momento que você crê naquilo que Cristo fez lá na cruz por ti, o Senhor estabelece e oferece a sua paz. Portanto, não temos mais rebelião com Deus, não estamos mais em guerra e recebemos de Deus a paz. Estamos em paz com Deus. Estabelecido isso, podemos então ter a paz de Deus no nosso coração. E esta sim, esta paz de Deus é um sentimento. É um sentimento de conforto, tranquilidade, de consolação, de confiança, de segurança. Esta paz que nos dá alegria, certeza, convicção. Muitas vezes estamos em paz com Deus, mas não temos a paz de Deus
pois a nossa ansiedade, a nossa preocupação, as nossas inquietações vão colocar esta paz de Deus de lado. Embora tenhamos a paz com Deus, e essa ninguém vai nos tirar. Portanto, Paulo aqui, em Colossenses 3,15, ele coloca essa paz de Deus para que tenhamos este equilíbrio emocional, para conviver entre os irmãos, para termos uma decisão, uma visão, uma compreensão da vida e do mundo que estamos vivendo. Veja você que o Senhor Jesus, ele vai nos habilitar, ele vai nos capacitar através desta paz, que traz tranquilidade, é o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, que temos frisado nos estudos aqui. Paz, longanimidade, o amor, os frutos, esta vivência, esta comunhão com Deus através das Escrituras e principalmente a comunhão entre os irmãos na Assembleia, o corpo de Cristo. Ao ler aqui o contexto de Colossenses 3, lá do verso 8 até o 17, é um pacote só. Esse contexto ele está dizendo sobre a paz congregacional e não uma paz pessoal, íntima, emotiva, sentimental. Portanto, o texto não está ensinando que as nossas decisões da vida precisam estar baseadas na nossa paz interior, tranquilidade. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é misterioso e perverso. Veja o que Jeremias, o profeta no Antigo Testamento, ele fala sobre este coração do homem no capítulo 17 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É maldito o homem não que confia no próximo, mas é o maldito homem que confia em si próprio. Verso 9 de Jeremias 17. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Portanto, é o Senhor que conhece o nosso interior, sabe o que é o melhor para nossas vidas. Nós colocamos e levamos a Deus em oração todas as nossas aflições e preocupações. O Senhor conhece, antevê, prevê. E a paz do Senhor, a paz de Deus invade o nosso coração, dando certeza, conforto e consolação. Portanto, devemos pensar sempre na unidade do corpo, da igreja, da assembleia, pois as nossas atitudes, nossas palavras, conversas, os nossos relacionamentos, até mesmo nas redes sociais, podem influenciar negativamente a comunhão entre os irmãos. E os irmãos em si também. Precisamos sempre estar provendo e compreendendo que tudo que vamos fazer vai refletir, vai respingar na comunidade, na congregação, no corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a usufruir da sua paz. Amém.